Olá a todos, então continuando o nosso curso, né, na última aula o nosso personagem já está andando de um lado para o outro, só que ele não tem ainda o pulo, né? É o que a gente vai fazer hoje. Bom, se ele está caindo ou pulando, ele já tem aqui o efeito da gravidade, mas como que a gente vai fazer para ele detectar o pulo? Primeira coisa, a gente vai declarar uma variável aqui, var vel pulo y, que vai ser, botar 300, pode ser, que vai ser o impulso inicial do pulo. Qual que é a ideia? Quando ele começar o pulo, né, lembrando que o y para baixo é positivo e para cima é negativo. Então ele vai dar um valor aqui, ele vai começar o pulo, essa velocidade inicial, e à medida que o tempo vai passando, ele só põe inicialmente essa velocidade, ele começa a ir para cima. Conforme o tempo vai passando, a gravidade vai somando aquele valor da gravidade, até que chegue em zero, e ele vai continuar somando, vai ficar positivo, aí ele vai cair. Certo? Ele vai fazer isso aqui, ele já está fazendo, na verdade. Se o estado for caindo ou pulando, ele vai somando a gravidade. Então ele começa com um valor da velocidade do pulo negativo, vamos colocar aqui menos 300, e aí depois ele vai somando a gravidade, até que vai chegar a zero, que é no ápice. Depois ele continua somando a gravidade e ele vai caindo. A gente vai fazer aqui, dentro aqui do Physics Process, a gente vai verificar se a pessoa pressionou o pulo. Dentro dessa condição aqui, se o estado for parado ou correndo, né, que é nos estados em que ele pode fazer isso. Parado ou correndo, ele pode ir para pulando. Então, if input.isActionJustPressed. Agora a gente vai usar o action just pressed. Qual que é a diferença? O pressed vai retornar verdadeiro a cada frame. Então, se eu ficar pressionando o botão a cada frame, ele vai retornar verdadeiro e vai repetir aquela função, operação, aquele comando que eu colocar. Que é no caso de andar, né? Todo frame ele vai andando. No caso do pulo, ele tem que dar um impulso inicial quando eu pressionar o botão, depois a gravidade vai tomar conta. Então o just pressed é se foi pressionado naquele frame. E o pressed é se continua pressionado. Mas eu quero saber se naquele frame o botão foi pressionado. Então é just pressed, né? Recém-pressionado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha velocidade, ponto y, e vou fazer igual a vel pulo, que é aquele menos 300 lá. Vel pulo y, que é o menos 300, que vai fazer ele começar a pular. Certo? E eu vou mudar o estado, né? O estado vai ir para pulando. Então se eu executar aqui, ó, tá caindo, só que agora ele não faz mais nada. Por quê? Porque ele ficou preso no estado pulando. Ele não fez essa transição aqui, ó, de pulando para caindo. Como que a gente vai verificar isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma label, vou chamar de label estado, só para mim saber qual o estado do personagem. Vou arrastar essa label, Ctrl Z, vou arrastar assim mesmo, apertando para cima, com a seta do mouse. Vou colocar aqui em cima essa label estado e vou fazer o seguinte, ó, ao final aqui ao final do Physics Process, aqui, um tab recuado, quer dizer que está dentro do Physics Process, eu vou fazer label, vou pegar a label estado, eu posso fazer assim, get node label estado, ponto text, igual a estado. Vou ficar escrevendo ali o estado. Ou ao invés desse get node label estado, eu posso fazer só cifrão label estado, ponto text. As duas formas são equivalentes. E aí se eu fizer aqui, ó, parado, correndo, pulando e continua pulando. E ficou preso no pulando. Agora, como a gente vai fazer a transição? A transição, a gente vai verificar aqui, ó, antes dele verificar as animações. Se estado igual a pulando, agora eu vou verificar se a velocidade y já está positiva, porque enquanto está negativo, ele está subindo. Quando for positivo é quando ele começa a descer. Então, se ele está no estado pulando e se vel.y é maior que zero, quer dizer que ele começou a cair. Então, vou colocar estado igual a caindo.
Vou pressionar aqui, então parado, correndo, pulando, caindo. Só que agora ele está preso no estado caindo. No estado caindo, ele volta para o parado. Quando? Quando ele encostar no chão. Então, para mim, então, se ele estiver no estado caindo, if estado igual a caindo, eu vou verificar se ele chegou ou não no chão. Existe uma propriedade, uma função do Kinematic Body, tá? Que o meu personagem é o Kinematic Body, que verifica se está no chão ou não. Chama-se isOnFloor. Então, eu vou verificar if. Aí eu vou chamar a função que verifica isso. isOnFloor, quer dizer, se ele está no chão, se ele chegou no chão. Se está caindo e chegou no chão, então meu estado vai voltar para parado. Só que para funcionar, você colocar aqui não vai funcionar. Parado, pulando, caindo, ficou preso no caindo. Por quê? Ele tem que saber onde é que é o chão. Para isso, quando eu faço Move and Slide, eu tenho dois parâmetros. O primeiro é a velocidade e o segundo é a direção para cima, para ele saber qual é que é a direção para cima. Eu vou fazer um vector 2, 0,-1. Essa é a direção para cima, porque -1 ele vai decrescer e vai subir na tela. Então agora que ele sabe qual é a direção para cima, ele vai conseguir verificar, eu espero, se caiu no chão. Então, parado, correndo, pulando, caindo, parado. E agora ele voltou aqui. Ó, foi para lá. E acho que caiu fora do... A gente tem que verificar isso depois. A velocidade do pulo lateral. Né? Ó. Só que falta a animação quando ele está pulando, né? Porque ele está usando a mesma animação que ele estava antes. Para verificar isso, bom, a gente vai ter que vir aqui na Animation, tem correndo, parado, a gente vai criar uma nova, que é a animação pulando. Na animação pulando, eu vou adicionar aqui os frames. Tem aqui jumping, né? É esse aqui. Só tem um jumping, só tem ele pulando. Não tem ele caindo. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos usar só o jumping aqui, para a gente ver como é que fica. Então, como é que eu posso fazer? Aqui é quando eu verifico as animações. Esse estado parado, eu coloco a animação parado. Esse estado correndo, eu coloco a animação correndo. If estado igual a pulando ou estado igual a caindo. Então, para qualquer uma das duas condições, ou pulando ou caindo, eu vou usar a animação pulando. Ó, get animated sprite é equivalente, pessoal, eu fazer isso aqui, ó, ponto .animation, aí eu vou fazer assim, ó, animated sprite, também é a mesma coisa, ponto .animation igual a pulando. Os dois estados, tanto pulando quanto caindo, eu vou usar a mesma animação pulando. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos acrescentar um pouco de controle. O pulo, eu posso ter vários tipos de controle diferentes. Então, aqui, se a gente for analisar, ó, se eu estiver indo assim, eu pulo para cima e não tenho como mexer para os lados. Estou apertando para os lados e não está funcionando. Se eu estiver indo para frente e pular, ó, ele não volta. Ele vai assim pro pulo até o final. Ele pula bem, um arco bem longo. Tem alguns jogos que são assim, né? Alguns jogos mais antigos. Mas é bem importante, ou não é bem importante, mas muitos jogos usam a questão de você controlar o personagem no ar, dá uma sensação maior de controle. Um dos jogos a fazer isso foi o jogo Super Mario Bros, né? Que é aí uma referência em termos de plataforma. E vários jogos colocam uma coisa que não é realista, né? Porque a gente não controla o nosso pulo no ar, não volta, não. Mas em jogos de plataforma, geralmente a gente dá essa opção para o jogador controlar o personagem no ar para não ficar tão ruim.
A gente pode fazer isso da seguinte forma, né? Aqui a gente verifica se está parado ou correndo, etc. A gente faz isso. A gente pode fazer o seguinte, ó, aqui ele verificou se pulou, né? Agora a gente vai ter que verificar, a gente vai ter que definir uma velocidade com que ele pula para um lado ou para o outro. Vamos declarar aqui um var vel pulo x, que é a velocidade do x do pulo. Quanto, né? Não ficar nessa velocidade da corrida aqui, determinar uma velocidade. A corrida é 300, vamos definir, sei lá, que é 150, por exemplo, a velocidade no x. Aí eu vou verificar o seguinte, se a ação pressionada for pulo, a velocidade y é a velocidade do pulo y, e a velocidade x vai depender, né? If estado, se ele estava no estado correndo, se estado igual a correndo, eu vou fazer o seguinte, vel.x vai ser igual a vel pulo x, só que para qual lado? Né? Se o estado era correndo. Se não, vel.x é igual a zero. Então, se ele estava correndo, ele vai para a velocidade x conforme a velocidade do pulo x, e aqui igual a zero se ele não estava correndo, se ele estava parado. Quando a gente for fazer isso aqui, vejam, ó, aqui a velocidade para frente está diferente, ó, não dá mais um arco tão grande. Depois a gente vai ter que acertar esses valores, né? Se eu botar aqui em vez de 150, botar 50, vocês vão ver que vai diminuir aqui o arco. Ó, ele não está indo tão para frente assim. Só que a nossa velocidade, claro que está... nossa gravidade também está baixa, tudo isso a gente vai ter que ajustar. Mas a gente tem uma velocidade aqui, vou botar 150 de novo, uma velocidade aqui para o pulo x, só que ele está sempre para o mesmo lado. Ó. Se eu pegar aqui, pular para cá, mas se eu vier para o outro lado e apertar, ele vai voltar sempre para o mesmo lado, porque é positivo aqui. Eu tenho que saber para que lado ele está indo. Então eu vou criar uma variável chamada lado, que começa com 1 lá. Lado igual a 1. E o que acontece? Se ele estiver indo para a direita, eu vou fazer o seguinte, lado igual a 1. Se ele estiver indo para a esquerda, eu vou dizer que lado é igual a menos 1. E aí eu vou multiplicar a velocidade do x da velocidade do pulo, que ele vai para um lado ou para o outro, vou multiplicar pelo lado. Então se ele estiver indo para a direita, eu vou multiplicar por 1, não vai mudar nada. Se ele estava indo para a esquerda, vai multiplicar por menos 1. Daí ele vai para o outro lado, vai ficar negativo o número. Pulando. Agora para o outro lado, pulando. Já está funcionando. Só que é legal também eu poder controlar o pulo no ar. Como que eu vou controlar o pulo no ar? Se ele estiver pulando, eu vou verificar se ele está apertando para a direita ou para a esquerda. E eu vou acrescentar uma outra variável aqui. Vel pulo, vou chamar de vel pulo ajuste x, ou vel pulo ajuste, que é quando eu ajusto o pulo no ar, que é sempre menor do que essa velocidade aqui, eu controlo um pouco menos do que o impulso inicial que ele dá para um lado ou para o outro. Vamos supor que aqui é 150, vamos dizer que é 50 que eu consigo ajustar no ar. E aí o que eu vou fazer? Se o estado é pulando ou caindo, então eu vou verificar essas duas situações aqui. Se estado igual a pulando ou estado igual a caindo, eu vou verificar se ele apertou para um lado ou para o outro, as teclas, lembra? Que é isso aqui, ó, input action. Então, if input isAction pressed. Aqui não é just pressed. Se tiver pressionado, eu vou ir ajustando para um lado ou para o outro. Se tiver pressionado para a direita, vel.x vai ser igual a vel
ajuste. É o pulo ajuste. E se ele estiver pressionando para a esquerda, vai ser menos véu ajuste, porque ele vai ir para o outro lado. Eu vou fazer if. Então, se tiver pressionado para a direita, faz isso. Mas se não tiver pressionado para a direita, mas tiver pressionado para a esquerda, faz isso. E se nenhuma das duas coisas estiver pressionada, a velocidade x é igual a zero. Então agora eu vou conseguir controlar no ar o pulo. Vamos verificar aqui. Ó, pulei. Ó. Eu consigo controlar um pouquinho no ar. Só que está acontecendo uma interferência aqui que ele pega a velocidade. Ele zera essa velocidade aqui mesmo quando ele estava indo para um lado ou para o outro. Então a gente vai ter que mudar um pouquinho aqui. Se ele estiver pressionando o X, a velocidade vai ser a velocidade inicial que ele estava no pulo mais o ajuste, ou a velocidade inicial que ele estava no pulo menos o ajuste. Então a gente pode fazer da seguinte forma, a gente pode criar uma variável aqui. Vel pulo x in, que é a velocidade inicial do pulo. Quanto que estava essa velocidade inicial quando ele pulou. E aí quando ele dá o pulo, ó, is action just pressed pulo, estado igual a pulando. E eu vou fazer a vel pulo x in, que é a velocidade inicial do pulo, vai ser a vel.x. Aí eu sei se ele estava pulando para cima ou estava pulando para o lado. É a velocidade inicial que ele estava. E aqui, para controlar o estado no ar, eu vou pegar, vai ser a velocidade inicial que ele estava do pulo, menos a velocidade, mais, né, a velocidade de ajuste. E se ele apertar para a esquerda, é a velocidade inicial do pulo, menos a velocidade do ajuste. Então eu vou pegar a velocidade que ele iniciou o pulo, e aí vou somar ou subtrair esse ajuste no ar conforme ele apertar para a direita ou para a esquerda. Ó, aí eu consigo controlar um pouquinho. E aqui eu pulo para frente, eu consigo controlar. E se eu pular reto, eu também consigo controlar aqui um pouquinho o pulo. Agora, pessoal, ele está com o básico aqui do pulo funcionando. Só tem que ajustar um pouquinho esses valores. Então, por exemplo, gravidade, tem que aumentar, né? Eu tô achando a gravidade muito baixa. Então vamos vir aqui na gravidade, grave, 200 é muito pouco, vou colocar aqui 500 pelo menos. Ah, 700. Tá melhor. Agora o impulso inicial, a gravidade aumentou, ele está pulando mais baixo. Vamos pegar aqui a velocidade do pulo y, que é esse menos 300, e vamos colocar, sei lá, menos 500, por exemplo. Tá razoável, depois a gente pode ajustar. E a gente pode aumentar um pouquinho a velocidade de ajuste do pulo, 150, dá para botar pelo menos 100 para ajustar. Ó, a gente consegue voltar um pouquinho, ou ir mais para frente. E isso tudo a gente pode ajustar, né, conforme a gente achar melhor. Pode ser até maior que a própria velocidade inicial do pulo. Ele consegue até voltar um pouquinho o pulo. Ó. Opa. Então aqui eu tenho um ajuste maior do pulo quando ele está no ar. Acho que dá pra... Acho que pode aumentar a gravidade. 1000.
E aqui 700. Tá melhor. Dá pra aqui, em vez de 700, dá pra deixar 600. E isso, pessoal, essa questão do ajuste aqui, né, vem toda a questão da jogabilidade, né? E isso é teste. Essa parte inicial aqui de ajustar a movimentação e o pulo, tem jogos que os desenvolvedores ficam muito tempo ajustando isso, fazendo testes, porque isso é uma coisa crucial. Não adianta eu ter um monte de coisa funcionando legal no jogo se o controle eu não estou sentindo ele legal, né? Mas aqui eu acho que o controle tá bacana. A gente tá com a dinâmica dele quase pronta. O que falta ainda é que quando ele cai, tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui. Se eu pegar aqui o chão, vou botar para cá o chão. Ó, ele não cai da beirada, tá? Isso é o que a gente vai fazer então no próximo vídeo, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, muito obrigado pela atenção.